Bem-vindas e bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar num dos problemas mais, espinhosos da inteligência artificial. Como é que a gente transforma nossos assistentes digitais de enciclopédias falantes em, em verdadeiros agentes de ação? Ou seja, como ensinar uma IA a não só responder, mas a realmente fazer coisas, usar aplicativos, interagir com APIs, executar tarefas complexas no nosso lugar. A nossa fonte é um artigo de pesquisa da Bike Language and Intelligence que apresenta uma estratégia, um framework de treinamento chamado Astra. E a nossa missão hoje é entender a estratégia deles. É quase como um programa de treinamento de elite, sabe? Em 2 fases para uma IA recruta. Vamos ver como funciona, o que resolve e por que pode ser um avanço tão importante. Exato. E um problema que a Astra aborda é a base de tudo. Os métodos atuais para treinar esses agentes são, para ser bem gentil, cheios de gambiarras. Exigem um trabalho manual imenso para criar os dados de treinamento e, o que é mais crítico, muitos dependem de outros modelos de linguagem para simular o ambiente digital. Pera aí um pouco. Se a maioria dos agentes de IA hoje treina nesses simuladores, que você está dizendo que são instáveis, isso quer dizer que grande parte do progresso que a gente vê pode estar sendo construído numa base meio frágil. É tipo, todo mundo aprendendo a dirigir num videogame cheio de bugs. Essa é a analogia perfeita. Perfeita. O problema com essas simulações é que elas não são verificáveis por regras. Não tem garantia nenhuma de que a simulação seja precisa ou consistente. As leis da física digital ali dentro podem mudar a qualquer momento. Isso torna o aprendizado de tarefas longas, com múltiplos passos, um pesadelo de instabilidade. E para completar, a maioria das abordagens se divide em 2 campos que não conversam muito bem entre si. Que seriam o ajuste fino supervisionado, o SFT, e a aprendizagem por reforço, o RL, certo? Exatamente. O SFT é como dar para o modelo um gabarito gigante com milhares de exemplos de pergunta e resposta certa. É o estudo teórico, sabe? Pelo livro. Já o RL é mais como deixar o modelo aprender por tentativa e erro no mundo real, recebendo pontos quando acerta e perdendo quando erra. É a aula prática. A Astra tenta unir o melhor desses 2 mundos de uma forma que ninguém fez antes. Ok, então o desafio é criar um programa de treinamento que tenha tanto um ótimo livro-texto quanto uma aula prática que seja confiável. Se o método antigo é falho, como a Astra começa? Pelo que eu entendi do artigo, a primeira fase é toda sobre criar a apostila perfeita para o agente estudar. Como eles escrevem essa apostila sem um exército de gente anotando tudo manualmente? O processo é bem engenhoso. Eles chamam de síntese de trajetórias. Começa com algo que parece simples, que é: o sistema coleta e padroniza a documentação de milhares de ferramentas digitais. Ele pega isso de fontes públicas como a Rapid API, que é basicamente uma biblioteca gigantesca de APIs para tudo que você possa imaginar. Certo, então eles reúnem todos os manuais de instrução das ferramentas que existem por aí. São sequências lógicas, sabe? De como essas ferramentas poderiam ser usadas juntas para resolver uma tarefa. Segura aí. Uma cadeia de ferramentas. Então é como criar uma receita antes mesmo de saber qual vai ser o prato. Algo tipo: passo 1, use a ferramenta de busca de voos. Passo 2, use a de reserva de hotel. Passo 3, use a de calendário para bloquear as datas. Exatamente essa a lógica. Com essa receita em mãos, o sistema gera tarefas de usuário realistas que exigiriam exatamente aquela sequência de ações para serem resolvidas. E o mais interessante é que ele não para aí. Essas tarefas são aumentadas. Aumentadas como? Tipo, pegar um pedido simples como reserve um hotel e adicionar umas restrições tipo perto do centro, com academia e que aceite animais. Ou simular pessoas diferentes. Exatamente as 2 coisas. O sistema adiciona complexidade, muda o jeito de perguntar, simula personas de usuário diferentes, um especialista que vai direto ao ponto versus um novato que descreve o problema de forma mais vaga, sabe? Cheia de detalhes irrelevantes. Isso cria um conjunto de dados muito mais rico e parecido com o mundo real. Mas espera aí.
Se uma IA está gerando as tarefas e outra IA vai tentar resolvê-las, não tem o risco de o sistema criar só problemas que ele já sabe que a outra IA resolve bem? Como eles evitam esse ciclo de autoconfirmação e garantem que o treinamento seja realmente desafiador? Ótima pergunta. Eles contornam isso de algumas maneiras. Primeiro, a complexidade das cadeias de ferramentas varia bastante. Segundo, na etapa seguinte, que é de coleta de trajetória, eles usam um agente de IA já treinado e bem capaz, no caso Qwen Agent, para tentar resolver essas tarefas. Cada passo da interação dele é gravado. E aqui vem um detalhe crucial para simular o caos do mundo real. O sistema usa uma mistura de ferramentas reais e ferramentas emuladas. E essas ferramentas emuladas, elas têm uma taxa de falha programada de 20%. Ah, isso é inteligente. O agente não pode só assumir que tudo vai funcionar de primeira. Ele precisa aprender a lidar com o erro. Sim, mas coletar os dados é só metade da batalha. O verdadeiro gargalo sempre foi avaliar ou dar nota para essas tentativas. Como você sabe se a IA fez um bom trabalho e não apenas um trabalho? E é aqui que o artigo me chamou muita atenção, com o sistema de pontuação automatizado deles. E como funciona essa pontuação? Essa é uma das grandes sacadas do artigo. Em vez de um simples binário de sucesso ou falha, eles criaram um modelo de recompensa multifacetado, que avalia as trajetórias gravadas em 7 dimensões diferentes. 7 dimensões? É como avaliar a redação de um aluno, então. Você não dá só uma nota de passou ou não passou, você avalia a gramática, a clareza, a estrutura, o uso de fontes. A analogia é perfeita. O Astra faz exatamente isso com as ações da IA. As dimensões incluem: a IA entendeu a intenção da pergunta. O plano que ela traçou era lógico e eficiente. Ela conseguiu interpretar corretamente a resposta que a ferramenta deu. O uso da ferramenta foi conciso, ou ela fez 5 chamadas quando uma só bastaria. E, claro, a qualidade da resposta final para o usuário. Isso evita um problema clássico, né? Onde uma IA poderia encontrar uma solução toda desajeitada, de 10 passos para um problema de 2, e ainda assim receber uma nota de sucesso. Aqui eles estão avaliando a elegância e a eficiência, não só a conclusão. Mas isso me parece computacionalmente caríssimo. Avaliar cada ação em 7 dimensões, isso é escalável na prática ou é algo que só funciona bem no laboratório? É uma troca. É computacionalmente intensivo, sim, mas é um processo que roda offline, para criar o conjunto de dados. É um custo inicial alto para gerar uma apostila de altíssima qualidade. O benefício é que o modelo que treina com esses dados já começa com uma noção muito mais sofisticada do que significa fazer um bom trabalho. Entendi. Então eles construíram a apostila perfeita. O agente estudou a teoria, mas a gente sabe que a teoria é uma coisa e a prática é outra. Isso nos leva à segunda fase do treinamento, que parece ser a verdadeira virada de chave. Esses ambientes verificáveis. O que são e por que são tão diferentes? O que é fascinante aqui é a mudança de foco. Na primeira fase, com a apostila, o agente aprende a seguir um caminho bem definido, a tal da receita. Na segunda fase, ele aprende a navegar num espaço de problemas de forma muito mais flexível, mais exploratória. E como isso funciona na prática? O processo começa com uma pergunta complexa. E, em vez de tentar resolvê-la de uma vez, o sistema Astra a decompõe em subperguntas intermediárias. Os passos lógicos que um humano daria para chegar na resposta final. Ah, então é como pegar uma pergunta grande e bagunçada, tipo, planeje minha viagem de fim de semana para Lisboa, e quebrar em pedaços menores, tipo, 1. Quais os preços dos voos para data X? 2. Que hotéis bem avaliados estão disponíveis perto da Baixa? 3. Liste 3 restaurantes de comida tradicional. Exatamente. Torna o processo de raciocínio explícito. E agora vem a mágica. Para cada uma dessas subperguntas, o sistema Astra não cria uma simulação. Ele gera um ambiente independente que é, na verdade, um pedacinho de código Python executável. E ele roda num ambiente seguro, uma sandbox. Certo. Então, finalmente, a gente sai daquele videogame com bugs que você mencionou no início. Em vez de um mundo imprevisível, o agente pratica numa série de mini-laboratórios
onde as leis da física são fixas. O código ou funciona ou não funciona, é determinístico, não tem ambiguidade. Essa é a inovação central. Acaba com a instabilidade das simulações que eram baseadas em outros modelos de linguagem. O agente de IA aprende interagindo com esses pequenos programas, recebendo feedback direto, confiável, imediato a cada passo. É isso que finalmente permite um aprendizado estável em tarefas de longo prazo, que era o grande calcanhar de Aquiles dos métodos anteriores. Ok, faz todo sentido. Então temos o estudo teórico com a apostila de alta qualidade, o SFT, e depois o trabalho prático nos laboratórios de código, o RL. Como eles juntam tudo isso no treinamento final? O artigo menciona uns truques bem interessantes que eles usam para deixar o agente ainda mais robusto. Sim, e durante a segunda fase, a de aprendizagem por reforço, eles usam duas técnicas bem espertas. A primeira é o que eles chamam de mistura de ferramentas irrelevantes. Durante o treinamento, o sistema deliberadamente apresenta ao agente as ferramentas corretas para resolver a subtarefa, mas também joga no meio um monte de ferramentas completamente inúteis. Isso é ótimo. É como dar para um chefe uma espátula, um batedor de ovos e um martelo. Força o agente a aprender não só como usar uma ferramenta, mas o que é crucial, qual ferramenta usar e quais ignorar. Isso é fundamental para o mundo real, onde a gente tem dezenas de aplicativos no celular, mas só precisa de 2 para resolver um problema específico. Precisamente. A segunda técnica está no sistema de recompensa dessa fase. Em vez de só um joinha por resolver a subtarefa, eles usam uma métrica emprestada da estatística, o F1 Score. De forma simplificada, é uma média harmônica que busca o equilíbrio perfeito entre duas coisas: a revocação, que é quantas das subtarefas necessárias foram resolvidas, e a precisão, que mede a eficiência das chamadas de ferramentas. Então, na prática, é como dizer para um funcionário: eu não quero só que você termine o relatório, eu quero que ele seja feito bem, no prazo e sem gastar recursos à toa ou dar voltas desnecessárias, treinando tanto para eficácia quanto para eficiência. É a melhor definição. Incentiva o agente a ser completo, mas também a ser conciso. E o desempenho final. Como a Astra se saiu em comparação com outros modelos conhecidos. Sim, vamos aos resultados. Como esse recruta treinado pela Astra se saiu nos testes finais. Os resultados são muito impressionantes, especialmente para um modelo de código aberto. O artigo apresenta um gráfico de um benchmark chamado BFCL Multi-Turn, que é projetado para medir o desempenho em tarefas complexas com ferramentas, que exigem várias interações. O modelo Astra, de 32 bilhões de parâmetros, o Astra 32B, atinge uma pontuação de 64,3%. E onde isso coloca no ranking geral? Coloca ele muito perto do Cloud Opus 4.5, que é um dos modelos proprietários mais avançados, que marcou 68,5%. E o mais importante, supera com folga muitos outros sistemas renomados, como o Grok 4.1 e vários modelos da família Qwen e Cloud Sonnet. As tabelas no artigo mostram que os ganhos do Astra são especialmente grandes em cenários difíceis, como quando faltam parâmetros ou quando as funções das ferramentas não são claras. Os números são fortes, sem dúvida. Mas o ponto que realmente me marcou na conclusão do artigo foi a afirmação de que a Astra melhorou drasticamente a sua capacidade de fazer coisas sem piorar a sua capacidade de pensar. E esse é, talvez, o resultado mais importante de todos. Existe um problema conhecido no treinamento de IAs chamado esquecimento catastrófico. Muitas vezes, quando você treina intensivamente um modelo para uma nova habilidade específica, como o uso de ferramentas, ele pode perder proficiência em outras áreas, como resolução de problemas matemáticos ou raciocínio geral. Ele se especializa tanto que esquece o que já sabia. Exato. Os pesquisadores testaram isso explicitamente. Eles rodaram os modelos Astra em benchmarks de matemática, como o M, e o desempenho se manteve praticamente idêntico ao do modelo base, antes do treinamento focado em ferramentas. Em outras palavras, o agente aprendeu uma nova e complexa habilidade sem sacrificar sua inteligência central. Alcançar esse equilíbrio é um dos maiores desafios da área. Então, para resumir a jornada, o programa de treinamento da Astra é um golpe duplo e totalmente automatizado.
Primeiro, cria uma apostila de treinamento incrivelmente detalhada, fazendo com que IAs gerem e avaliem o trabalho umas das outras com um nível de nuance impressionante. Isso, e em segundo lugar, para aula prática, substituir os simuladores instáveis e não confiáveis por uma série de laboratórios de código seguros e verificáveis que são criados a partir da decomposição do raciocínio humano. Essa transição de simulações para ambientes determinísticos é a grande inovação técnica aqui. Ela permite um treinamento que é, ao mesmo tempo, estável, escalável e muito mais eficaz para tarefas do mundo real. E o fato de todo o processo ser automatizado e de código aberto é uma contribuição enorme para a comunidade. Sem dúvida. Eles não estão só mostrando o carro pronto, estão entregando a planta da fábrica inteira. O artigo menciona aquele detalhe que ficou comigo: a introdução deliberada de uma taxa de falha de 20% nas ferramentas para simular a imprevisibilidade do mundo. Isso é um ótimo começo, mas me leva a um pensamento final, algo para refletirmos. Como podemos treinar os agentes de IA para o próximo nível de resiliência? Uma coisa é lidar com uma ferramenta que retorna uma mensagem de erro. Outra, bem diferente, é desenvolver uma verdadeira desenvoltura digital. O que acontece quando uma API muda sua estrutura da noite para o dia sem aviso? Um site fica fora do ar, ou um serviço exige uma nova forma de autenticação? Como treinamos uma IA não apenas para seguir um plano e lidar com falhas conhecidas, mas para improvisar, para encontrar um caminho alternativo, para ser criativa quando o plano original simplesmente desmorona? Essa parece ser a próxima fronteira.